A gente sai da maconha para um outro assunto polêmico, uma luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. É uma batalha de combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave. Assim é o movimento antimanicomial, que faz questão de lembrar que, como qualquer pessoa, quem sofre com transtornos mentais tem sim o direito fundamental à liberdade, a viver em sociedade, além do direito a receber cuidado e tratamento, sem que para isso tenha que abrir mão da condição de cidadão. Nesse 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, a busca é pelo diálogo de conscientização com as instituições legais e com os próprios cidadãos ao elaborar o discurso de que portadores de transtornos mentais não representam ameaça ou risco ao círculo social. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com a psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, Ana Caroline Moura Cabral, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, Ana Caroline. Bom dia. Bom dia, comunidade que nos escuta. Bom dia a todas, todos e todos. Nesse momento, hoje nós completamos, o marco de mais um ano na luta sobre a nossa reforma psiquiátrica. Essa questão que, por mais politicamente correta e socialmente correta, humanitariamente correta também falando, ainda provoca um certo desconforto em muitas pessoas de que os portadores de transtornos mentais não representam ameaça ou risco ao círculo social. Como é que a senhora avalia? Então, os pacientes, eles têm direito ao cuidado em liberdade. E isso foi negado na nossa história. Nós podemos acompanhar a história do Brasil, a história dos cuidados, as pessoas que têm algum... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tentando posicionar a câmera. Pode falar que a gente está te ouvindo. Tá. Então, a gente percebe que a história do Brasil, ela traz justamente uma... Pode falar, a gente está ao vivo, no ar, aqui na Tarde FM. Então, nós percebemos que a história do brasileira, ela trata, justamente de nos dar as informações de como no Brasil também foi reproduzido o modelo de segregação e exclusão das pessoas com transtorno mental. E aí foram criados, a exemplo, os hospitais psiquiátricos, que nós temos, por exemplo, alguns que tinham capacidades de, a gente pode colocar, por exemplo, de 100 pessoas, e lá tinha 2.000 pessoas. E aí há relatos que é o Holocausto brasileiro, onde as pessoas eram excluídas, maltratadas, e não se percebia o cuidado com esses pacientes. Então, era uma forma de isolamento. Atrelada a esse comportamento de isolar e excluir, culturalmente, e foi propagado que os pacientes seriam violentos por conta da agitação psicomotora, que é um equívoco, um equívoco. O paciente, ele pode apresentar uma agitação psicomotora, ele pode apresentar uma crise, mas ele não fica em crise 24 horas. Ele precisa ser tratado, ele precisa estar em acompanhamento, e esse modelo de substituição de hospitais psiquiátricos no Brasil, ele traz uma rede de atenção psicossocial. E dentro dessa rede de atenção psicossocial, ele traz a implantação de CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o local, que vai estar gerindo, sendo ali uma referência nos municípios para o tratamento desses pacientes.
Contudo, esse tratamento, ele não é apenas do CAPS, ele está dentro de um contexto de rede de cuidados, que compõe o CAPS, a unidade de saúde da família, ele compõe outros dispositivos de outras políticas públicas, mas é onde a gente percebe a continuidade do tratamento e o cuidado em liberdade, Ana, além da orientação aos familiares ou cuidadores e tutores desses pacientes, tendo assim uma atenção e um atendimento de uma clínica ampliada, onde a gente tem corresponsabilidade de equipe para com esse paciente que precisa ser reinserido na sociedade. Ana, como é que a senhora avalia a seguinte situação? Agora, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça determinou que hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no país, todos eles sejam fechados dentro de um ano. Aqui na Bahia a gente tem o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico que fica na Baixa do Fiscal. Ou seja, autores de crimes com problemas mentais, eles vão agora, e são presos inimputáveis, deverão ser acompanhados nas redes regulares de saúde. É uma responsabilidade nova que está surgindo para os familiares desses presos inimputáveis, presos com problemas mentais? Não é uma realidade nova, não. Esse já é um público do CAPES, né? E já é um público que eles cumprem a medida em casa de custódia e eles retornam aos seus municípios já para os CAPES, geralmente, onde tem município que tem CAPES. Onde não tem município que tenha CAPES, eles são inseridos no ambulatório de saúde mental ou para acompanhamento de alguma equipe de referência em saúde mental, mas não é uma realidade nova. Como eu trabalho já em CAPES há 8 anos, dentro dos meus 15 anos de formada, essa é uma realidade comum, cotidiana do trabalho. Nós recebemos pacientes de retorno da casa de custódia para dar continuidade ao tratamento dele. Ana Carolina Ernesto aqui, bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, na minha opinião, e Levi Vasconcelos aqui ao meu lado, e juntos nós fizemos um mergulho no Hospital de Custódia e Tratamento um bom tempo atrás, mas a gente sabe que não mudou muito porque não tem como mudar, né? Aquilo ali nem deveria se chamar hospital porque funciona no prédio que foi feito para ser uma prisão no começo do século XX. Então não é nada nem parecido com o hospital, mas vamos lá. Eu queria te perguntar o seguinte, e não dá para a gente, com quem quiser saber como é o inferno, passa lá na Baixa do Fiscal e pede para conhecer o Hospital de Custódia e Tratamento. Deve ter melhorado um pouco a condição ambiental, mas todo manicômio é um inferno, não tenha dúvida disso. E não é um lugar para onde a gente deva mandar alguém que está doente, porque sofrimento mental é doença, não tem, assim como qualquer doença física. Mas eu queria te perguntar o seguinte, com essa decisão nova, essa determinação de fechamento, desses talvez fossem os últimos hospitais admitidos no formato clássico, né? Isso tudo não pode se reverter contra a filosofia da reforma psiquiátrica a partir da constatação de que toda essa rede de assistência prevista na Lei Paulo Delgado, a lei da reforma psiquiátrica, ela é muito frágil. Em muitos municípios ela não existe, ou as equipes são incompletas. E aí a pergunta do Jefferson faz todo sentido, porque muitas famílias que têm dificuldade para lidar com seus pacientes reclamam, e agora a gente faz o quê? E principalmente quando são famílias de baixa renda ou de baixíssima renda, que já vivem em condições já muito difíceis, né? Como é que recebe um paciente como esse, que além de tudo onera também a família e nem sempre tem condição de também produzir alguma coisa. Então eu te pergunto, essa insuficiência da rede prevista na lei, ela em termos práticos, ela não termina dando argumentos a quem contesta a reforma psiquiátrica, quem defende o enclausuramento, o isolamento das pessoas com sofrimento mental? Estou pensando como vou lhe responder, mas eu não sei se eu consigo lhe responder tudo, mas vamos lá. O que acontece? Né? A reforma psiquiátrica, a lei que nos dá, né, que é 10.200, 10.216. 216, isso, obrigada.
10.216, ela nos dá condições de estar implementando, né, e concretizando o tratamento em liberdade. Contudo, há no nosso país, independente do estado da Bahia, né, que não é só na Bahia, há poucos investimentos e poucos interesses para que essa lei seja implementada. A gente pode observar isso, por exemplo, nas conferências nacionais de saúde mental. A última Conferência Nacional de Mental aconteceu há 11 anos. Então, não é uma pauta que, às vezes, ela tem uma prioridade ainda no nosso país. O que nós percebemos é que, como essa pauta, às vezes, ela é negligenciada, há outros caminhos que pensam ser mais fáceis para que os recursos públicos eles possam ser utilizados, onde há formas de tratamentos que não são tratamentos, né? E, ao contrário, reproduz o que os hospitais psiquiátricos estão reproduzindo, como você relata no caso das casas de custódia. Então, há uma cronificação do adoecimento. O paciente ele não é inserido novamente na sociedade, ele não tem um tratamento, e o estigma e os preconceitos, eles são reproduzidos. Isso dificulta bastante. O que acontece nos municípios é que eles precisam desenvolver a rede de atenção psicossocial e entender como essa rede de atenção psicossocial ela pode estar acolhendo os pacientes e corresponsabilizando as próprias equipes para o tratamento desses pacientes. Hospitais, SAMU, unidade de saúde, como essa comunicação se dá nas políticas de assistência social, nas políticas de justiça, nas políticas de cultura. Tudo isso compõe a rede de atenção psicossocial. Então, cada município vai ter sua rede. Como ele vai desenvolver isso, ele precisa entender como é sua demanda local. Como o seu território está apresentando essas demandas do adoecimento psíquico. Do mesmo modo, a gente encontra esses questionamentos nesse contexto da pandemia da Covid-19 que vivemos, de 2020 até recentemente. A pandemia da Covid-19, ela potencializa a nossa vulnerabilidade em saúde mental, né? Aumenta-se a demanda de saúde mental, e essa precisava ser tratada desde o início para que os casos não viessem ser agravados e necessitarem de atenção especializada, no caso, os CAPs, né? Mas agora a gente vai viver novamente a última onda de adoecimentos para que entender que algumas pessoas adoeceram e agora precisam de atendimento especializado. O que a gente verifica em muitos municípios são agendas lotadas, lista de esperas, e às vezes também não dá conta de atender. Mas é necessário que essas políticas municipais, né, políticas públicas de saúde mental, elas possam ser desenvolvidas, elas possam ser sentadas, discutidas e instaladas nos municípios para que nós possamos dar conta da demanda no sentido não de resolver o problema, porque aí precisa de todo um conjunto de sociedade para isso. A própria mídia, ela pode ajudar bastante. Me recordo nesse momento, por exemplo, de algumas novelas que trouxeram a temática e como isso foi elucidado de forma tranquila. Eu acho que Caminho das Ilhas foi uma dessas novelas que trouxeram como era o tratamento em liberdade, qual era o preconceito que estava ali de entender e compreender a intervenção que eu estou falando no sentido de tratamento medicamentoso, de psiquiatra, psicológico, de terapeuta ocupacional e de outros profissionais que compõem e trabalham na saúde mental. Ana. Então, é necessário, mais uma vez, eu gosto de reafirmar isso, é necessário realmente a gente trabalhar com a sociedade como um todo, porque os pacientes com transtorno mental, eles sofrem desde a exclusão, desde o estigma, até o próprio processo de adoecimento. Ana,
Para a gente encerrar, a gente está conversando aqui com Ana Caroline Moura Cabral, que é psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. A gente está procurando mostrar a importância dessa visão mais humanizada, não é? Que deve ser dada aos pacientes com transtornos mentais. Tem essa decisão agora do Conselho Nacional de Justiça de acabar com os hospitais de custódia e cuidado psiquiátrico, ou seja, beneficiando, não é, presos inimputáveis com esse necessário acompanhamento nas próprias redes regulares de saúde. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: pessoas com problemas mentais que podem sim representar ameaça ou risco ao círculo social, o que fazer com essas pessoas? Essa é uma visão que a gente, né, não trabalha como profissional de saúde. A gente precisa entender de quem eu estou falando. Se eu estou falando, se esse recorte, né, que eu estou trazendo de pessoas perigosas são pessoas negras, periféricas, em situação de pobreza, quem são essas pessoas perigosas que eu estou falando? Aqui acho que cabe uma reflexão e um levantamento sobre isso, né? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Que condições de vida ela tem? O que foi possibilitado pelo poder público, pela sociedade, pela responsabilidade do Estado, para que elas não chegassem a estar nessa condição de vida? Acho que cabe justamente essa reflexão. A partir disso, a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela tem um compromisso social com a sociedade brasileira. Na sua história, em algum momento, a psicologia ela esteve voltada a uma classe elitista. Quem tinha dinheiro podia acessar a psicologia. Hoje, a psicologia, né, a partir de algumas décadas, a partir mais ou menos de 1960, 70 e assim por diante até hoje, a psicologia ela se compromete com a população brasileira, com o interesse daqueles que necessitam da psicologia. Não para rotular, não para trazer novamente o estigma, não para apontar, mas para dar à sociedade a sua contribuição para uma forma de qualidade de vida, dos interesses da coletividade, né, como preconiza os nossos princípios fundamentais do nosso código de ética, onde a psicologia não vai estar voltada a nenhuma ação de discriminação, crueldade, violências, né, dentro da sociedade brasileira. Esse é o nosso posicionamento. Tá bom. E a gente agradece muito pela sua lucidez e pela disponibilidade de falar com o nosso público. Muito obrigado, Ana Caroline Moura Cabral, psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, conversando conosco sobre essa problemática a propósito da passagem do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, exatamente hoje, 18 de maio. Ana Caroline, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima e um bom dia, tá bom? Agora, 8 minutos para as 8 na tarde FM.